Alguma vez você já se perguntou como algumas pessoas enfrentam os momentos mais difíceis da vida com uma paz e força que parecem inquebrantáveis? Talvez você pense que é questão de sorte ou de uma força interior que simplesmente alguns têm e outros não. Mas deixe-me te dizer algo. Há um segredo que Jesus nos deixou. Um princípio que pode mudar por completo a maneira como enfrentamos cada desafio. Neste roteiro, vamos descobrir juntos como a palavra de Deus nos dá as ferramentas para sermos resilientes e fortes, não pela nossa própria capacidade, mas pelo poder que vem dele. Antes de continuar, eu te convido a escrever nos comentários: minha fortaleza está em Deus. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé e declarando que confia no cuidado e na direção de Deus. Você está pronto para descobrir como a sua palavra pode mudar tudo. Número 1. Mateus 7, versículo 24 e 25. Sua vida sobre a rocha. O segredo para resistir a qualquer tempestade. Jesus, ao encerrar o seu famoso Sermão do Monte, nos deixa um ensinamento poderoso sobre como construir uma vida resistente e cheia de propósito. Pense nisso. Imagine uma casa enfrentando uma tempestade feroz. Os ventos sopram com força. A água ameaça arrastar tudo. Mas aquela casa permanece firme, inabalável. Por quê? Porque está construída sobre a rocha. Agora reflita. Como está construída a sua vida? Está sobre uma base sólida ou sobre algo frágil como a areia? Essa rocha não é outra coisa senão obedecer e viver as palavras de Jesus. A mensagem dele não é apenas para ouvir, mas para aplicar. Ele nos dá um exemplo claro. O homem prudente edifica sobre um fundamento firme, enquanto o insensato constrói sobre a areia e quando as tempestades chegam, suas vidas desabam. Mas deixe-me te dizer algo. Não estamos falando apenas de tempestades climáticas. Estamos falando das dificuldades da vida. Aquelas crises inesperadas, as perdas, os problemas de saúde, os relacionamentos quebrados. Todos enfrentamos tempestades em algum momento. Mas qual é a diferença entre permanecer de pé ou cair? Tudo está no fundamento. Viver com um fundamento firme não significa que não haverá dificuldades. Jesus nunca prometeu isso. Mas ele prometeu que aqueles que ouvem e praticam seus ensinamentos terão uma força inquebrantável. Pense bem, quando você obedece a Cristo, sua vida se transforma. Suas decisões já não dependem de emoções momentâneas, nem do que dita o mundo, mas se fundamentam em princípios eternos, em valores que transcendem as modas e os problemas imediatos. Isso é resiliência cristã, não fugir das tempestades, mas enfrentá-las com a segurança de que o seu alicerce está em algo que nunca falha. Agora, não basta apenas ouvir essas palavras. Jesus nos desafia a agir. De que adianta ouvir sobre o perdão se você não o pratica quando alguém te ofende? De que serve saber sobre o amor ao próximo se você não estende a mão a quem precisa? Viver sobre a rocha exige esforço, exige passar da teoria à prática. E, sinceramente, às vezes dói. É difícil perdoar, é complicado confiar quando tudo parece desmoronar. Mas é justamente aí que se constrói sobre o fundamento sólido, na obediência diária, nos pequenos atos que refletem a sua fé. E como você constrói sobre essa rocha? Primeiro, precisa conhecer os ensinamentos de Jesus. Isso significa passar tempo na palavra, estudando, refletindo. Não é algo que acontece automaticamente, é um hábito que você cultiva com intenção. Depois, vem a obediência. Não basta saber o que Jesus disse, é preciso viver isso. Busque formas concretas de aplicar o que aprende. Perdoe quem te feriu. Ore por quem te maltratou, sirva quem precisa e, finalmente, reflita. Pergunte-se regularmente: estou tomando decisões alinhadas com os ensinamentos de Cristo? Faça uma autoanálise honesta e ajuste o que for necessário. Deixe-me te lembrar algo.
Não importa quão forte seja a tempestade que você enfrenta, se a sua vida está construída sobre Cristo, você não cairá. É fácil esquecer disso quando as coisas vão mal, mas é aí que está a verdadeira fortaleza. Jesus não nos promete uma vida sem problemas, mas nos assegura que podemos resistir a qualquer adversidade se confiarmos nele. Essa é a chave para uma vida resiliente. Uma vida que não se abala com as dificuldades porque está fundamentada em algo eterno, algo inquebrantável. Por isso, hoje eu te animo a olhar para a sua vida e se perguntar: a minha casa está sobre a rocha ou sobre a areia? Se você sente que precisa reforçar seus alicerces, não é tarde. Cristo sempre está disposto a te ajudar a reconstruir, a te dar a estabilidade que você precisa. Porque no final, não importa quão grande seja a tempestade, o que realmente importa é sobre o que você decidiu construir a sua vida. Jesus nos dá a resposta e a escolha está em nossas mãos. Número 2, João 15, versículo 5. Conexão vital. Como permanecer em Jesus te torna invencível. Jesus nos dá uma imagem muito clara e poderosa quando diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Pense nisso por um momento. Um ramo, por si só, separado da videira, não tem vida, não pode se sustentar nem dar fruto. Mas quando está conectado, recebe a seiva, a força e cresce com vigor. Assim é a nossa relação com Cristo. Ele é a nossa fonte de vida, a nossa força constante, o único que pode nos sustentar quando sentimos que não conseguimos mais. Você já se sentiu esgotado, como se estivesse tentando fazer tudo sozinho? Pois aqui está a chave. Separados dele, nada podemos fazer. Absolutamente nada. Às vezes acreditamos que podemos com tudo, que a nossa força de vontade é suficiente. Mas deixe-me te dizer algo. Sem Jesus, a nossa capacidade é limitada, frágil, e cedo ou tarde percebemos que precisamos de algo maior. Permanecer nele não significa apenas acreditar na sua existência, mas depender dele completamente, confiar que a sua graça é suficiente para cada circunstância. Porque, quando estamos conectados a Cristo, encontramos a verdadeira resiliência. Não é simplesmente resistir por resistir, mas viver com propósito, com direção, com a certeza de que estamos nas mãos do Todo-Poderoso. E perceba isto: permanecer em Jesus significa estar em constante comunhão com Ele. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É um estilo de vida, uma conexão contínua que se alimenta dia após dia. Como isso acontece? Através da oração sincera, aquela conversa diária com Deus que nos permite ouvir a sua voz e entregar nossas preocupações. Através da palavra, mergulhando nas Escrituras para conhecer mais do seu caráter, das suas promessas. E, sobretudo, rendendo aquelas áreas em que temos dificuldade de soltar o controle. Sim, muitas vezes queremos nos apegar aos nossos próprios planos, mas quando aprendemos a depender de Jesus, descobrimos que o caminho dele é sempre melhor. Talvez você se pergunte: como sei se realmente estou permanecendo em Cristo? A resposta está no fruto. Uma vida conectada a Ele produz fruto: amor, paciência, bondade, força em meio à provação. Não significa que não haverá dificuldades, mas que mesmo nelas você encontrará uma paz que não vem deste mundo. Permanecer em Jesus não te torna imune aos problemas, mas te dá força para enfrentá-los com coragem e com a segurança de que você não está sozinho. Agora, vamos ser honestos, nem sempre é fácil. Existem momentos em que as distrações, o estresse ou até mesmo os nossos próprios desejos nos afastam da videira. É aí que nos sentimos secos, vazios, incapazes de avançar. Mas a boa notícia é que Jesus sempre está ali, disposto a nos reconectar, a nos restaurar e a encher novamente a nossa vida de propósito e direção.
Tudo o que precisamos fazer é buscá-lo de coração e decidir permanecer nele, não importa o que venha. Por isso, hoje eu te animo a parar por um instante e se perguntar: estou realmente conectado à fonte? Estou permitindo que Jesus seja a minha força ou estou tentando levar a vida por conta própria? Porque a verdade é esta: separados dele, todo esforço é em vão. Mas quando permanecemos em Jesus, nos tornamos verdadeiramente invencíveis. A força dele se torna a nossa, a sua paz enche o nosso coração e o seu amor nos impulsiona a seguir adiante, não importa quão forte seja a tempestade. Jesus nos ensinou o segredo para sermos resilientes e fortes na vida, estar conectados a ele em todo momento. Não se trata de depender da nossa própria capacidade, mas de deixar que a sua vida flua em nós. Porque a verdadeira vitória não está em lutar sozinhos, mas em permanecer naquele que nunca falha. Número 3, Mateus 11, versículo 28 ao 30. Descanse na fonte, o alívio que Jesus oferece ao seu coração. Jesus nos faz um convite que ressoa no mais profundo do coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes nos sentimos assim, cansados, oprimidos pelo ritmo da vida, pelas preocupações, pelos problemas que parecem não ter fim. Vivemos em um mundo que exige que estejamos sempre ocupados, sempre produtivos, sempre resolvendo algo. E no meio de tudo isso, Jesus nos diz: venham. Não com reprovações, não com exigências, mas com uma oferta de descanso genuíno, de alívio para a alma. O incrível desse convite é que ele reconhece a nossa condição. Jesus sabe que nos sentimos fatigados, que há momentos em que simplesmente não conseguimos mais. Ele não minimiza as nossas cargas, não nos diz que estamos exagerando. Pelo contrário, ele nos compreende porque se fez homem e experimentou na própria carne o peso da vida. E o mais belo é que a sua solução não é apenas um descanso temporário, mas um descanso profundo, que vai além do corpo e alcança a alma. A sua mansidão e humildade nos mostram um caminho diferente, um caminho onde não precisamos carregar tudo sozinhos. E repare em algo essencial. Jesus fala de um jugo. À primeira vista, parece contraditório. Como pode um jugo, algo usado para trabalhar, nos trazer descanso? Mas aqui está o segredo. O jugo de Jesus não é uma carga que nos esmaga, mas uma conexão com ele. É caminhar ao seu lado, deixar que ele guie o caminho. Não significa que a vida se tornará fácil de repente, mas significa que já não estamos sozinhos na carga. Ele nos ajuda a carregar, nos fortalece e nos dá direção. O seu jugo é leve, porque foi feito sob medida para a nossa vida, com graça e propósito. Aceitar esse convite implica um ato de humildade. Muitas vezes, queremos fazer tudo por conta própria. Acreditamos que podemos administrar sem ajuda. Mas quando vamos a Jesus e decidimos confiar nele, aprendemos algo novo. A verdadeira força não está em resistir sozinhos, mas em descansar no seu amor. Quantas vezes tentamos controlar tudo, preocupar-nos com o futuro, tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. E quando percebemos que não conseguimos, é nesse momento que Jesus nos diz: entregue-me sua carga, confie em mim. E como podemos viver esse descanso no dia a dia? A resposta não está em fazer mais, mas em parar e buscá-lo nas coisas simples. A oração é um refúgio poderoso. Falar com Deus, contar a Ele as nossas preocupações sem filtros, deixar que a sua paz inunde o nosso coração. Também precisamos aprender a estabelecer um ritmo saudável, reconhecer que não conseguimos dar conta de tudo e que é necessário encontrar momentos de quietude, momentos em que simplesmente nos concentramos nele. E algo fundamental, imitar a humildade de Jesus. Quando deixamos de lutar contra as circunstâncias e adotamos um coração dócil, aprendemos a enfrentar os desafios com uma atitude diferente, mais leve.
O descanso em Jesus não é uma pausa temporária, é um estilo de vida. Não significa deixar de cumprir os nossos deveres, mas realizá-los com uma perspectiva diferente, confiando que Ele está no controle. Porque quando aprendemos a descansar em Cristo, recebemos forças renovadas para seguir em frente, com paz no coração e com a certeza de que, não importa quão pesado o caminho pareça, Ele está conosco. Por isso, hoje, se você sente que está carregando mais do que pode suportar, lembre-se desse convite. Jesus não oferece uma fuga momentânea, mas um descanso real, um descanso que transforma o coração. Ele nos ensina que a verdadeira resiliência não está em acumular mais forças, mas em entregar as cargas em suas mãos. E quando fazemos isso, descobrimos que o seu jugo é realmente suave e a sua carga verdadeiramente leve. Número 4. João 16, versículo 33. A promessa que dissipa o medo. Confie, porque Jesus venceu. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dificuldades. Ele foi claro quando disse: "No mundo tereis aflições". Não há vitórias fáceis, não há atalhos. A vida traz consigo provas, momentos de incerteza, de dor, de angústia. Mas o belo das suas palavras é que elas não param aí. Ele nos diz: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". Você percebe a magnitude dessa promessa? Não é apenas um consolo passageiro, é uma certeza inabalável. Ele já venceu tudo o que possamos enfrentar. Não importa quão grande pareça a tempestade, a vitória já está assegurada nele. A chave para encontrar paz em meio à adversidade não está em evitar os problemas, mas em lembrar quem está ao nosso lado. Às vezes, a vida nos golpeia tão forte que é difícil enxergar além da situação. Mas Jesus nos garante que nele podemos ter paz. E não é qualquer tipo de paz, mas uma paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, mas da sua presença em nossa vida. Quando entendemos isso, as aflições já não nos esmagam, porque sabemos que Jesus tem a última palavra. A sua vitória sobre a morte, o pecado e todo o mal nos dá a segurança de que nada escapa ao seu controle. Mas confiar em Jesus não é apenas algo teórico, é um ato de fé ativa. Não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas enfrentá-los com uma nova perspectiva. Quando sabemos que Jesus venceu, a nossa forma de ver as provas muda. De repente, o que antes parecia impossível se transforma em uma oportunidade de ver a mão de Deus em ação. A confiança em Cristo nos permite caminhar com esperança, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E isso é essencial, porque a confiança não elimina a aflição, mas nos dá forças para atravessá-la sem medo. Então, como podemos viver nessa confiança todos os dias? Primeiro, precisamos nos ancorar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia de lembretes da sua fidelidade, e orar essas promessas é uma forma poderosa de fortalecer a nossa fé. Quando a ansiedade começa a surgir, quando o medo tenta assumir o controle, precisamos parar, respirar e lembrar: Jesus venceu. A calma não vem automaticamente, mas se cultiva com intenção. Manter os nossos pensamentos centrados na sua vitória nos ajuda a enfrentar cada dia com firmeza no coração. Outra chave é não caminhar sozinhos. A comunidade de fé é um presente inestimável. Muitas vezes precisamos que outros nos lembrem da verdade quando a nossa própria fé vacila. Compartilhar nossas cargas com pessoas que podem orar por nós e nos dar palavras de encorajamento é uma forma prática de viver na paz que Jesus nos prometeu. Não fomos criados para enfrentar a vida sozinhos e Deus nos deu irmãos e irmãs em Cristo para nos fortalecermos mutuamente. A vitória de Jesus não é apenas uma história do passado, é uma realidade presente e contínua. Ele continua vencendo em nossa vida, em nossas lutas diárias, nos desafios que enfrentamos. Não importa o que venha, podemos ter certeza de que o seu triunfo é definitivo. E essa verdade nos dá força para seguir em frente.
não importa quão escuro o cenário pareça. A resiliência não é nunca cair, mas saber que com Cristo sempre podemos nos levantar. Por isso, hoje, se você sente que a vida está pesada demais, lembre-se destas palavras: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória dele é a sua vitória, a paz dele é o seu refúgio. Você não está só, nunca esteve. Jesus nos revela o verdadeiro segredo da resiliência: confiar na sua vitória e viver com a segurança de que, aconteça o que acontecer, nele sempre sairemos adiante. Número 5, Romanos 8, versículo 37. Ser mais que vencedor. A força que nasce do amor de Deus. Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos uma verdade que muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E não é qualquer amor, é o amor inabalável de Deus, um amor que não depende das nossas circunstâncias nem dos nossos méritos. Paulo estava falando a uma comunidade que conhecia o sofrimento de perto. Perseguições, provas, incertezas, tudo aquilo que qualquer um de nós já sentiu em algum momento. E ainda assim, em meio a tudo isso, ele afirma: nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perigo. Você percebe o poder dessas palavras? Não importa o que venha, há algo seguro. O amor dele nunca falha. Ser mais que vencedores não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Na verdade, a Bíblia é clara em afirmar que as provações virão. Mas aqui está a diferença. Em Cristo, não apenas superamos os desafios, mas os enfrentamos com uma graça que vai além das nossas forças. Não se trata apenas de resistir, mas de fazê-lo com esperança, com a certeza de que cada batalha já tem uma vitória assegurada. O amor de Deus não apenas nos sustenta, mas também nos impulsiona a seguir adiante, a nos levantarmos quando caímos e a encontrar propósito mesmo em meio à dor. Muitas vezes, quando passamos por situações difíceis, temos dificuldade de nos enxergar como vencedores. A adversidade pode nos fazer sentir fracos, incapazes, até derrotados. Mas aqui está a chave. A nossa identidade não é definida pelas circunstâncias, e sim pela verdade de Deus. Não é arrogância, é convicção. Não se trata de negar a realidade, mas de enxergá-la através da lente do amor de Cristo. Porque mesmo nos nossos momentos mais fracos, o seu amor nos fortalece, nos lembra de que não estamos sozinhos, de que há um propósito maior por trás de cada desafio e de que com ele sempre podemos avançar. Viver como mais que vencedores é abraçar essa verdade no dia a dia. Não significa que não sentiremos medo ou que não haverá momentos difíceis, mas sim que temos uma fonte inesgotável de força em Deus. Às vezes, tudo começa com uma simples declaração de fé. Quando as dúvidas nos atacam, precisamos nos lembrar de quem somos em Cristo. Dizer em voz alta, sou mais que vencedor em Cristo, não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação poderosa que muda a nossa mentalidade e nos ajuda a reinterpretar a adversidade, a vê-la como uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em ação. Outra forma prática de viver essa verdade é manter os olhos fixos no amor divino. Em momentos de incerteza, parar e mergulhar na palavra, especialmente em passagens como Romanos 8, nos ajuda a lembrar que não importa o que esteja acontecendo, Deus está a nosso favor. E nos cercar de uma comunidade de fé também é essencial. Não fomos feitos para enfrentar a vida sozinhos. Ter pessoas que nos lembrem dessa verdade, que nos animem e nos sustentem em oração, nos fortalece de maneiras que nem imaginamos. A verdadeira resiliência não é simplesmente suportar, é viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, a vitória em Cristo está garantida. Não se trata de ser invulneráveis, mas de ser inabaláveis na fé. Porque quando sabemos que somos amados por Deus, enfrentamos a vida com uma nova perspectiva, com uma força que não vem de nós mesmos, mas daquele que nos amou primeiro.
E essa é a chave para viver como mais que vencedores. Por isso, hoje, lembre-se, não importa a batalha que você esteja enfrentando, não importa quão grande pareça o problema, em Cristo você já tem a vitória. Ele nos deu o segredo para sermos fortes e resilientes, e tudo começa com o seu amor. Um amor que nos dá identidade, propósito e a certeza de que nunca estamos sozinhos. Número 6, Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos deixa uma das declarações mais ousadas da fé cristã. Tudo posso em Cristo que me fortalece. E o interessante é que ele não escreveu isso de um lugar de conforto ou sucesso, mas de uma prisão. Imagine por um momento estar em uma cela escura, com limitações, sem certezas sobre o futuro, e ainda assim poder dizer com total segurança que você pode enfrentar qualquer coisa porque Cristo lhe dá a força. Paulo entendeu algo que muitas vezes temos dificuldade em assimilar. A verdadeira fortaleza não vem das circunstâncias, mas de quem está conosco no meio delas. Nós costumamos pensar que ser fortes significa ter tudo sob controle, que podemos vencer com as nossas próprias forças. Mas a realidade é que existem momentos em que nos sentimos esgotados, sem soluções, sem forças para seguir adiante. É aí que essa promessa ganha sentido. Paulo não dizia que podia fazer qualquer coisa porque era forte por si mesmo, mas porque havia aprendido a depender completamente de Cristo, na abundância e na escassez, nos dias bons e nos difíceis. Não importa a situação, sempre há uma fonte inesgotável de fortaleza em Jesus. Repare que a força que Cristo nos dá não é como a que o mundo oferece. Não se baseia na autossuficiência nem na ideia de que podemos fazer tudo sozinhos. Baseia-se na humildade de reconhecer que sem Ele nada podemos. E essa é uma verdade difícil de aceitar, não é? Muitas vezes nos apegamos à ideia de que damos conta de tudo. Mas quando reconhecemos nossas limitações e nos rendemos a Deus, é nesse momento que realmente encontramos a força que precisamos. Paulo enfrentou perseguições, fome, frio, traições, mas nunca perdeu a alegria, porque sabia quem era a sua verdadeira fonte. Agora, como podemos viver essa verdade no nosso dia a dia? Tudo começa com a decisão de soltar a autossuficiência e confiar em Deus em cada área da nossa vida. A cada manhã, antes de enfrentar qualquer desafio, podemos declarar com fé: tudo posso em Cristo que me fortalece. Não como uma frase motivacional vazia, mas como uma verdade que nos sustenta. É uma forma de nos lembrar de que não estamos sozinhos, de que Deus está no controle e de que podemos enfrentar qualquer situação com o seu poder. Outra forma prática de viver nessa dependência é lembrar da fidelidade passada de Deus. Muitas vezes, quando estamos em meio a uma provação, esquecemos de como Ele já nos sustentou antes. É útil anotar, registrar esses momentos para depois revisitá-los. Quando vemos o que Deus fez no passado, a nossa fé se fortalece para enfrentar o presente. Cada prova superada com a ajuda dele é um testemunho do seu poder em nossa vida. E claro, viver nessa verdade também implica assumir desafios com fé. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com a certeza de que Cristo nos respalda. Quando temos uma tarefa difícil diante de nós, podemos avançar sabendo que a nossa força não depende das nossas capacidades, mas da graça de Deus que age em nós. Depender de Cristo não é uma desculpa para ficarmos de braços cruzados, mas um convite a agir com valentia, sabendo que Ele nos sustenta. Por isso, hoje, se você sente que as suas forças estão no limite, lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. Cristo está com você, e nele você tem a força para seguir adiante. Não importa quão grande seja o desafio, quão pesada seja a carga, o seu poder é suficiente. A resiliência não é nunca cair, mas saber que com Cristo sempre podemos nos levantar.
Ele nos revelou o verdadeiro segredo para ser fortes. Reconhecer que a nossa dependência dele é o que nos torna invencíveis. Número 7, segunda, aos Coríntios 12, versículo 9. A grandeza divina em nossa fragilidade. Paulo nos conta que tinha um espinho na carne, algo que lhe causava sofrimento constante. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que isso o levou a pedir a Deus, repetidas vezes, que o retirasse. E sabe o que Deus respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso deve ter sido difícil de aceitar. Imagine orar com fervor para que Deus elimine um problema, e em vez de resolvê-lo, Ele te diz que a sua graça é suficiente. Mas aqui está a chave. Às vezes Deus não remove as dificuldades, mas nos dá a graça para atravessá-las com o seu poder. Nós também temos espinhos na vida, aqueles problemas persistentes, situações que parecem não mudar por mais que oremos. É fácil desanimar, sentir que Deus não escuta. Mas repare no que Paulo aprendeu. A sua fraqueza não era uma barreira para o poder de Deus, mas uma oportunidade para que a glória dele se manifestasse ainda mais. Quando reconhecemos que não conseguimos com tudo, é aí que Deus intervém com a sua força. Ele nos ensina a depender menos de nós mesmos e mais dele. E isso, embora pareça contraditório, é o verdadeiro segredo da fortaleza cristã. A graça de Deus não é apenas um favor imerecido, é uma força ativa que nos capacita a viver cada dia com esperança. Mesmo em meio às dificuldades, é a sua graça que nos sustenta quando sentimos que não temos mais forças, que nos levanta quando tudo parece estar contra nós. Aceitar a nossa fragilidade não é sinal de fraqueza, mas de confiança em que Deus tem o controle. Quando deixamos de lutar sozinhos e nos rendemos ao seu poder, é então que realmente encontramos descanso e propósito. Aceitar essa verdade não é fácil, porque implica abrir mão da autossuficiência. Gostamos de pensar que podemos controlar tudo, que somos fortes por nós mesmos. Mas a realidade é que não podemos, e está tudo bem. Não se trata de desistir diante dos problemas, mas de reconhecer que a verdadeira vitória vem quando deixamos que Deus opere em nossa vida. Quando começamos a ver as nossas fraquezas não como obstáculos, mas como oportunidades para que Deus se manifeste poderoso, tudo muda. Então, como podemos viver essa verdade de forma prática? Primeiro, precisamos ser honestos na oração. Muitas vezes, tentamos esconder nossas fraquezas até de Deus, mas Ele já as conhece. Falar com sinceridade, expressar nossas frustrações e confiar na sua resposta é o primeiro passo para receber a sua fortaleza. Segundo, buscar apoio na nossa comunidade de fé. Não fomos feitos para enfrentar a vida sozinhos. Contar com pessoas que orem por nós, que nos animem e nos lembrem da fidelidade de Deus, é fundamental para permanecermos firmes. Terceiro, aprender a reconhecer as pequenas vitórias com gratidão. Quando superamos um obstáculo ou vencemos um medo, não é pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus operando em nós. Atribuir a Ele cada vitória nos mantém humildes e agradecidos. A resiliência cristã não é nunca falhar, mas confiar que quando somos fracos, Deus é forte em nós. A nossa sociedade ensina que a força vem da autossuficiência, de ter tudo sob controle. Mas em Cristo, a verdadeira força se manifesta quando dependemos completamente dele. A sua graça é suficiente. Não precisamos ser perfeitos, só precisamos estar dispostos a deixar que Ele faça a sua obra em nós. Por isso hoje, se você sente que há áreas da sua vida em que é fraco, em que tem dificuldade de avançar, lembre-se, é justamente aí que Deus quer mostrar o seu poder. Ele não precisa que você seja forte por si mesmo, só precisa que confie na sua graça, porque a verdadeira fortaleza não vem do que podemos fazer, mas do que Deus faz em nós quando nos rendemos a Ele.
E essa é a chave para uma vida resiliente e forte. Entender que a sua graça é mais que suficiente para qualquer desafio que enfrentemos. Número 8. Segunda, a Timóteo. Versículo 7. Sem medo, o Espírito que Deus te deu. O medo é algo com que todos já lidamos em algum momento da vida. Ele nos paralisa, enche-nos de dúvidas e nos faz sentir incapazes de avançar. Mas deixe-me te dizer algo importante. Esse medo não vem de Deus. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Foi isso que Paulo lembrou a Timóteo, um jovem líder que enfrentava grandes desafios e pressões. E, se você pensar bem, não é tão diferente do que eu e você enfrentamos hoje. Dúvidas, críticas, obstáculos. Mas Deus nos equipa com tudo o que precisamos para superar cada um deles. O Espírito que Deus nos deu é poderoso. Não é apenas um ânimo passageiro ou uma força momentânea, mas uma fonte constante de poder divino que nos capacita a enfrentar qualquer circunstância com coragem. Não importa quão grandes sejam os desafios, temos acesso a uma fortaleza que não vem de nós mesmos, mas de Deus. Às vezes, esquecemos disso e deixamos que o medo dite nossas decisões. Mas repare, quando confiamos na força que Deus nos deu, percebemos que não há razão para temer. O poder dele em nós é maior que qualquer coisa que possamos enfrentar. E ele não nos deu apenas poder, mas também amor. Você já percebeu como o medo nos faz olhar só para nós mesmos? Preocupamo-nos em falhar, ser rejeitados, não estar à altura. Mas o amor de Deus nos leva a olhar além de nós. Quando entendemos o quanto Ele nos ama, o medo perde força. O seu amor nos dá a segurança de que não estamos sozinhos, de que somos valiosos e de que nada pode nos separar da sua graça. E aqui está o incrível. Esse mesmo amor que recebemos de Deus é o que podemos compartilhar com os outros. Porque quando servimos, quando amamos, quando ajudamos, o medo se dissolve e somos preenchidos por uma confiança que só vem dele. O domínio próprio é a terceira peça-chave nisso tudo. Deus nos deu a capacidade de controlar nossas emoções, de não nos deixarmos levar por impulsos ou pensamentos negativos. Ter domínio próprio significa que não somos escravos do medo, mas podemos tomar decisões com sabedoria e equilíbrio. Não significa que nunca sentiremos medo, mas que aprendemos a não permitir que ele nos governe. Isso se pratica dia após dia, em cada decisão que tomamos de confiar em Deus, em vez de nos deixar levar pela ansiedade. Assim, fortalecemos o domínio próprio que ele já nos deu. Então, como viver essa verdade de forma prática? Primeiro, precisamos nos fazer uma pergunta-chave todos os dias. Estou agindo pela fé ou pelo medo? Muitas vezes, sem perceber, tomamos decisões influenciadas pelo temor. Evitamos riscos, adiamos coisas, duvidamos do chamado de Deus. Identificar essas áreas é o primeiro passo para mudá-las. Segundo, precisamos praticar o amor ativo, enfrentar o medo ajudando outros, saindo da nossa zona de conforto, servindo com generosidade. Porque quando estamos focados em amar, o temor se dissipa. Terceiro, fortalecer o nosso domínio próprio com pequenas disciplinas diárias. A oração constante, o jejum, ou mesmo o simples hábito de declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Não podemos permitir que o medo nos detenha. Deus já nos equipou com tudo o que precisamos para viver com coragem. A resiliência não significa não sentir, mas decidir confiar no espírito de poder, amor e domínio próprio que Ele nos deu. E quando fazemos isso, descobrimos que não há obstáculo que não possamos superar com a sua ajuda. Por isso, da próxima vez que o medo tentar assumir o controle, lembre-se desta verdade. O Espírito de Deus em você é mais forte que qualquer temor. Hoje é o dia de deixar para trás a covardia e abraçar a coragem que Deus colocou em você. Você não está sozinho nisso.
Com Cristo, você tem a força, o amor e a sabedoria para enfrentar qualquer coisa que vier. E essa é a chave para ser forte e resiliente. Saber que nele, o medo nunca tem a última palavra. Número 9. Tiago. Versículos 2 ao 4. As provas que forjam a paciência. Uma nova visão do sofrimento. As provações são uma parte inevitável da vida. Ninguém gosta de enfrentá-las, mas Tiago nos desafia com uma perspectiva completamente diferente. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E claro, isso soa estranho. Como podemos sentir alegria em meio ao sofrimento? Mas repare bem, Tiago não está dizendo para desfrutarmos da dor, e sim para compreendermos o propósito por trás dela. As provas, embora desconfortáveis, são oportunidades para crescer, para nos fortalecermos, para sermos moldados por Deus até alcançarmos a maturidade espiritual que Ele deseja para nós. A verdade é que a nossa reação natural diante dos problemas é querer evitá-los a todo custo. Ficamos desesperados, frustrados, perguntamos, por que eu? Até quando? Mas Tiago nos convida a mudar essa mentalidade. Em vez de ver as provações como obstáculos, podemos enxergá-las como oportunidades divinas. Deus não permite as dificuldades para nos fazer sofrer, mas para nos tornar mais fortes. Ele nos prepara, lapida o nosso caráter, nos ensina a confiar mais nele e menos em nossas próprias forças. E é aqui que entra a paciência. Não se trata apenas de esperar passivamente que as coisas melhorem, mas de desenvolver uma perseverança ativa, uma fé que permanece firme, não importa quão forte seja a tempestade. Quando enfrentamos as dificuldades com uma atitude de aprendizado e confiança, a nossa fé se aprofunda. A paciência nos ensina a depender completamente de Deus, a soltar o controle e a compreender que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando não entendemos totalmente. Cada prova que enfrentamos tem o potencial de nos levar a uma maturidade espiritual mais profunda. Tiago afirma que essa perseverança, quando completa a sua obra, nos torna perfeitos e íntegros, sem faltar em coisa alguma. E isso é incrível, porque significa que Deus está trabalhando em cada área da nossa vida, fortalecendo o que precisa ser fortalecido, preenchendo os vazios e nos levando a um nível de fé em que já não somos facilmente abalados pelas circunstâncias. Mas viver essa verdade não é fácil. Requer decisão. Requer confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar contra nós. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, podemos começar a perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? A realidade é que cada provação traz consigo uma lição valiosa. Talvez Deus esteja trabalhando a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa humildade. Talvez esteja nos preparando para algo maior do que podemos enxergar agora. Uma forma prática de viver esse ensinamento é começar cada desafio com reflexão e oração. Em vez de reagir com desespero, podemos parar e perguntar a Deus o que Ele deseja nos mostrar através daquela situação. Anotar o que aprendemos também é uma ferramenta poderosa. Registrar como Deus nos sustentou em momentos difíceis nos ajuda a lembrar da sua fidelidade e nos fortalece quando enfrentamos novas provas. E não podemos esquecer da importância de compartilhar os nossos testemunhos. As nossas histórias podem inspirar outros que estejam passando por situações semelhantes e que precisam ser lembrados de que Deus é fiel. O crescimento espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo, uma construção paciente que Deus realiza em nós por meio de cada experiência. E embora no momento as provações possam parecer esmagadoras, no final percebemos que elas nos tornaram mais fortes, mais sábios e mais confiantes em Deus. O que hoje vemos como um problema, amanhã veremos como um degrau em direção a algo melhor. Por isso, da próxima vez que você enfrentar uma provação, lembre-se, Deus não está te castigando, Ele está te preparando.
Ele está formando em você um caráter firme, uma fé inabalável e uma confiança absoluta no seu amor. A resiliência é construída nesses momentos em que decidimos confiar, aprender e perseverar. E essa é a verdadeira fortaleza que Deus deseja desenvolver em cada um de nós. Número 10, Josué, versículo 9. Esforça-te e sê corajoso. Deus está contigo em cada passo. Josué se encontrava em um momento crucial. Moisés, o grande líder de Israel, havia morrido, e agora ele tinha a enorme responsabilidade de guiar o povo até a terra prometida. Imagine a pressão, a incerteza, o medo de não estar à altura. Mas, em meio a essa transição, Deus lhe dá uma ordem clara e direta. Esforça-te e sê corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não era uma simples sugestão, era um mandamento. Deus sabia que Josué enfrentaria desafios, mas também lhe lembrou algo essencial. Ele não estaria sozinho. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios na vida, sentimos esse mesmo temor. Perguntamos a nós mesmos se temos o que é necessário para seguir adiante, se realmente podemos encarar as adversidades que nos esperam. Mas aqui está a chave. A coragem não vem das nossas habilidades ou recursos, mas da presença constante de Deus em nossa vida. Ele nos chama a nos esforçar, a dar passos firmes, mas nos dá a segurança de que nunca nos deixará sozinhos no processo. Esforço e coragem andam de mãos dadas. Esforçar-se implica ação, tomar decisões, mesmo quando o cenário não está claro. Ser corajoso não significa ausência de medo, mas avançar apesar dele. Deus disse a Josué que não desmaiasse, que não deixasse o medo paralisá-lo, porque a sua presença era a garantia de que tudo daria certo. E o mesmo se aplica a nós hoje. Não importa quão grande seja o desafio, se Deus está conosco, podemos enfrentá-lo com determinação e confiança. Mas há algo importante a lembrar. Deus disse a Josué que meditasse na sua palavra de dia e de noite, que não se afastasse dela, porque aí encontraria direção e força para cada passo. E isso é exatamente o que precisamos fazer. A coragem não é um sentimento momentâneo, é algo que se alimenta diariamente através do relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, da oração, de nos lembrarmos constantemente de que Ele está conosco em cada passo. É possível que neste momento haja algo em sua vida que Deus esteja chamando você a conquistar. Talvez seja um sonho que você vem adiando, uma mudança que precisa fazer, ou um desafio que parece grande demais. Seja o que for, a promessa de Deus continua a mesma. Eu estarei contigo por onde quer que fores. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas agora. O que você precisa é dar o primeiro passo, confiando que Deus abrirá o caminho diante de você. E é aqui que o esforço entra em cena. Deus nos chama a avançar, a não ficarmos estagnados pelo medo. A fé verdadeira sempre requer ação. Então hoje, identifique qual é o território que Deus colocou em seu coração para conquistar. Pode ser uma mudança na sua vida pessoal, um novo desafio profissional ou até mesmo uma batalha espiritual. Seja o que for, tome a decisão de enfrentá-lo com esforço e coragem, sabendo que você não o fará sozinho. Reforçar a nossa confiança na presença de Deus é fundamental. Uma forma prática de fazer isso é lembrar diariamente da sua promessa. Ao começar o dia, declare: Senhor, sei que estás comigo em cada passo, em cada decisão. E quando o medo tentar se infiltrar, volte a essa verdade. Deus está contigo. Você não está lutando sozinho. Ele é a sua fortaleza e o seu refúgio em todo momento. Por isso, não retroceda. A resiliência é construída quando decidimos avançar com a certeza de que Deus nos sustenta. Com Ele, não há razão para temer.
A sua presença nos dá coragem para enfrentar qualquer obstáculo e força para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje é o dia de se levantar, esforçar-se e ser corajoso, porque Deus está contigo e com Ele a vitória está assegurada. Número 11, Isaías 40, versículo 31. Renovando forças. O poder de esperar no Senhor. Isaías fala a todos nós que já nos sentimos esgotados, sem forças para seguir adiante. Ele escreve a um povo cansado, desanimado pelo exílio, pelas dificuldades, por sentir que Deus estava distante. E em meio a esse cenário, chega esta promessa poderosa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é um simples consolo, é uma declaração de poder. Deus não apenas nos fortalece, Ele nos renova, nos eleva, nos permite seguir adiante quando sentimos que já não conseguimos mais. Esperar em Deus não é sentar-se de braços cruzados e deixar o tempo passar. Esperar em Deus é um ato de fé ativa, é confiar, é crer, é permanecer firme sabendo que o tempo dele é perfeito. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor levantarão asas como águias. E sabe o que é fascinante nas águias? Elas não se cansam de voar porque sabem aproveitar as correntes do vento. Elas se elevam acima da tempestade e encontram novas alturas. Assim acontece quando esperamos em Deus. Aprendemos a ver as coisas da perspectiva dele, a não ficarmos presos ao problema, mas a voar acima dele com fé. Muitas vezes o cansaço não é apenas físico, mas espiritual. Nos desgastamos tentando resolver tudo por conta própria. Carregamos fardos que não nos pertencem e terminamos exaustos. Mas Deus nos convida a descansar nele, a renovar nossas forças, não com nossas habilidades, mas com o seu poder. Correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar, significa que, quando a nossa confiança está em Deus, podemos prosseguir, não importa quão longo seja o caminho, porque Ele nos sustenta em cada passo. Agora, esperar em Deus exige paciência. E sejamos sinceros, paciência não é fácil. Vivemos em um mundo que nos ensina a querer tudo imediatamente, a buscar soluções rápidas. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele tem o seu tempo e os seus propósitos. É aqui que muitas vezes nos frustramos, porque queremos respostas já, soluções imediatas. Mas deixe-me te dizer algo. A espera não é perda de tempo, é preparação. Na espera, Deus nos molda, nos ensina, nos fortalece. E quando a resposta dele chega, chega de uma forma que supera nossas expectativas. Então, como viver essa espera de maneira ativa? Primeiro, precisamos nos manter em oração constante, não uma oração apressada, mas uma conversa sincera com Deus, onde entregamos nossos fardos e permitimos que Ele renove o nosso coração. A oração nos conecta à sua presença e nos dá a paz necessária para seguir em frente. Segundo, a adoração. Quando decidimos louvar a Deus em meio à espera, mostramos que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas nele. A adoração nos eleva, nos lembra quem é Deus e nos enche de esperança. Terceiro, memorizar as promessas. Ter a palavra de Deus à mão é vital nos momentos de cansaço. Repetir essas promessas nos fortalece e nos lembra que a sua fidelidade é eterna e que Ele nunca nos abandona. Esperar em Deus não é fácil, mas é o melhor que podemos fazer. Porque quando aprendemos a confiar nele, descobrimos que as nossas forças se renovam, a nossa fé se fortalece e a nossa esperança permanece viva. Não importa quão difícil seja a situação, Deus tem o controle e no tempo perfeito dele, Ele nos levantará. Por isso, hoje, se você sente que está cansado, se sente que não pode mais, lembre-se desta promessa: Deus te renovará. Ele não te abandonou, Ele continua agindo, mesmo quando você não vê. Apenas espere nele, confie e prepare-se para voar mais alto do que jamais imaginou.
A verdadeira resiliência se encontra na espera paciente e confiante em Deus. Número 12. Salmo 46, versículo 1. Amparo inabalável, encontrando abrigo em Deus. Quando a vida nos golpeia com força, quando as crises nos cercam e parece que tudo está desmoronando, há uma verdade que nunca muda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este salmo nos lembra algo fundamental. Não importa quão forte seja a tempestade, sempre temos um abrigo seguro em Deus. Ele não apenas nos oferece um lugar para nos escondermos, mas se torna a nossa fortaleza, a fonte da nossa resistência para seguir adiante. As crises podem assumir muitas formas. Problemas financeiros, de saúde, conflitos familiares ou até momentos em que sentimos que perdemos a direção. É fácil sentir medo ou pensar que estamos sozinhos. Mas repare bem, o salmista diz que Deus é socorro bem presente. Isso significa que a sua ajuda não se atrasa, não chega tarde, não está fora do nosso alcance. Ele está presente em cada momento, esperando que corramos para Ele em busca de abrigo. Não há problema grande demais, nem situação difícil demais para que a sua mão não possa nos sustentar. Confiar em Deus como nosso refúgio não significa que os problemas desaparecem de imediato, mas significa que, em meio a eles, encontramos paz e fortaleza. Às vezes, em nossa desesperança, buscamos soluções rápidas em nossas próprias forças. Mas a verdadeira segurança só se encontra em Deus. Ele nos convida a deixar de lado a autossuficiência e a nos apoiarmos completamente em seu poder. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com a certeza de que não estamos sozinhos, de que existe um lugar seguro em sua presença. A chave para viver essa verdade é recorrer primeiro a Deus, não como a última opção, mas como o nosso primeiro recurso. Quando a adversidade bate à porta, a nossa reação natural costuma ser buscar soluções humanas, conselhos, dinheiro, estratégias. Mas Deus nos chama a confiar nele antes de qualquer outra coisa. Porque quando colocamos a nossa fé nele, percebemos que o seu abrigo é mais que suficiente. A perspectiva muda e aquilo que antes parecia impossível de suportar se torna suportável debaixo do seu cuidado. Então, como podemos fazer de Deus o nosso refúgio na vida diária? Primeiro, cultivando uma atitude de louvor, mesmo nos momentos mais escuros. Quando reconhecemos quem é Deus e lembramos da sua fidelidade, a nossa fé se fortalece. O louvor não apenas muda a nossa perspectiva, mas também nos conecta à sua presença de forma profunda. Segundo, através da oração constante, não apenas em momentos de crise, mas como um hábito diário. Falar com Deus, derramar sobre Ele as nossas preocupações e buscar a sua direção nos dá uma paz que nada neste mundo pode oferecer. Terceiro, cercando-nos de uma comunidade de fé que nos ajude a permanecer firmes. Compartilhar as nossas cargas com outros irmãos nos lembra de que não estamos sozinhos e que Deus usa o seu povo para nos fortalecer. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu ser o nosso refúgio em cada uma delas. Quando aprendemos a depender dele, nos tornamos mais resilientes, mais fortes e mais confiantes. Saber que Deus é a nossa fortaleza nos permite enfrentar cada desafio com a certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos protegidos debaixo da sua mão. Hoje, seja qual for a tempestade que você enfrenta, lembre-se disso. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele é o seu amparo inabalável, a sua fortaleza inesgotável e o seu socorro constante. Não permita que o medo ou a incerteza te afastem da sua presença. Corra para Ele, entregue a Ele as suas preocupações e confie de que a sua proteção nunca falha. A verdadeira resiliência se constrói quando encontramos em Deus o abrigo que nunca desmorona e a fortaleza que nunca se esgota.
Número 13. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus nos deu uma promessa poderosa. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E embora essa declaração tenha sido dada ao povo de Israel em um tempo em que enfrentavam inimigos físicos, também é uma verdade que continua sendo relevante para nós hoje. As armas que enfrentamos atualmente nem sempre são espadas ou lanças, mas sim ataques de diferentes formas. Palavras ferinas, traições, preocupações, lutas espirituais, medos que tentam nos enfraquecer. No entanto, Deus nos assegura que nada disso terá êxito em nos destruir se permanecermos nele. Às vezes, quando as dificuldades nos cercam, é fácil pensar que estamos sozinhos, que não há saída. Mas Deus nos lembra que a sua proteção é inabalável. Ele nunca disse que não enfrentaríamos ataques, mas prometeu que eles não prosperariam. Isso significa que, ainda que as provas venham, não têm o poder de nos definir nem de nos destruir. Deus é o nosso escudo, aquele que frustra os planos do inimigo e nos guarda no momento exato. Não importa quão forte pareça a batalha, se Deus está ao nosso lado, a vitória está garantida. Quando entendemos essa verdade, podemos enfrentar a vida com uma atitude diferente. Em vez de reagir com medo diante dos desafios, podemos caminhar com confiança, sabendo que estamos debaixo do amparo divino. Isso não significa que nunca sentiremos medo, mas que sabemos para onde correr quando ele chega. A chave está em lembrar que a nossa segurança não depende da nossa força, mas daquele que nos protege e luta por nós. Por isso é vital nos apegarmos a essa promessa, crendo de todo o coração e vivendo com a certeza de que Deus nunca nos deixará desprotegidos. Viver com essa convicção nos leva a agir com valentia em meio às circunstâncias difíceis. Deus não nos chamou para nos escondermos, mas para avançarmos com fé. Quando confiamos em sua proteção, podemos seguir adiante sem temer os obstáculos. Isso não significa que os problemas desaparecem automaticamente, mas que a nossa atitude muda. Em vez de nos preocuparmos excessivamente, podemos declarar com autoridade: Senhor, nenhuma arma contra mim prosperará, porque estou em tuas mãos. Essa declaração de fé não são apenas palavras, mas uma afirmação que alinha a nossa mente e o nosso coração com a verdade de Deus. Agora, para aplicar essa promessa em nossa vida diária, é importante fortalecer o nosso relacionamento com Deus. A oração é fundamental. Falar com Ele, entregar-lhe nossas preocupações e declarar a sua palavra sobre a nossa vida nos ajuda a viver com confiança. Também precisamos aprender a filtrar nossos pensamentos. Muitas vezes, magnificamos os problemas e permitimos que o medo cresça. Mas Deus nos chama a focar no seu poder, não nas armas do inimigo. Além disso, é crucial viver em obediência. Sua proteção está ligada ao nosso caminhar com Ele. Quando vivemos na sua vontade, podemos ter certeza de que a sua cobertura nos rodeia. Lembremos que a resiliência não significa não enfrentar dificuldades, mas sim confiar que Deus nos sustenta em meio a elas. Saber que nenhuma arma prosperará nos dá força para seguir adiante sem temor. Nos permite descansar na segurança de que, ainda que o inimigo tente nos atacar, ele não tem a última palavra. Deus já determinou a nossa vitória e a sua justiça nos sustenta com sua destra poderosa. Portanto, hoje, levante a cabeça e siga adiante com confiança. Deus te protege, te fortalece e te sustenta. Não há arma, crítica ou circunstância que possa te derrubar se você está debaixo da sua cobertura. Creia na sua promessa, viva com valentia e lembre-se sempre de que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, lutando as suas batalhas e garantindo a sua vitória. Número 14. 1 de Pedro, 5 versículos 6 e 7. Entregue suas ansiedades. O cuidado de Deus em ação.
Deus nos convida a soltar nossas cargas, a deixar de carregar sobre nossos ombros o peso das preocupações que nos oprimem dia após dia. Pedro nos lembra algo poderoso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é uma sugestão, é um convite direto de Deus para descansarmos em seu cuidado, confiarmos em seu tempo perfeito e reconhecermos que não estamos sozinhos nessa luta. A humildade é o primeiro passo para receber o cuidado divino. Às vezes nos custa soltar nossas preocupações porque queremos ter o controle de tudo. Nos apegamos às nossas próprias soluções, aos nossos próprios tempos e resistimos a confiar plenamente em Deus. Mas aqui está a chave. Humilhar-se sob sua mão poderosa não é um ato de fraqueza, mas de profunda confiança. Significa reconhecer que o plano dele é melhor do que o nosso, que os seus caminhos são mais altos e que o seu tempo sempre é perfeito. Quando nos humilhamos diante de Deus, nos colocamos em um lugar de proteção, sua mão poderosa nos cobre, nos guia e nos fortalece. Não se trata de renunciar às nossas responsabilidades, mas de aprender a depender mais dele e menos de nós mesmos. A exaltação que vem de Deus não é a que o mundo oferece. É uma elevação no momento certo, quando estamos preparados, quando Ele já trabalhou em nosso caráter, quando a nossa fé cresceu em meio às dificuldades. Lançar nossas ansiedades sobre Deus é mais que um ato simbólico, é uma entrega real, um desprendimento daquilo que rouba a nossa paz. Deus não quer que carreguemos esses pesos sozinhos. Ele nos diz, eu cuido de ti, e isso deveria nos trazer um descanso profundo. Muitas vezes, nossas preocupações nos impedem de ver o amor de Deus em ação, porque estamos tão focados no problema que esquecemos que Ele está agindo nos bastidores, preparando o caminho, cuidando de cada detalhe. Viver essa verdade requer uma decisão consciente de soltar e confiar. Não podemos dizer que confiamos em Deus e, ao mesmo tempo, nos agarrar à ansiedade como se fosse nossa responsabilidade resolver tudo. Confiar em Deus implica fé ativa, uma fé que entrega a Ele cada preocupação, cada medo, cada incerteza. Não é fácil, mas é libertador. Quando deixamos nossas cargas em suas mãos, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Então, como praticar essa entrega no dia a dia? Primeiro, orando de forma específica. Não basta dizer, Senhor, ajuda-me, mas nomear nossas preocupações uma por uma e entregá-las conscientemente em oração. Segundo, mantendo um diário de confiança, onde anotamos como Deus já respondeu no passado. Isso nos ajuda a lembrar sua fidelidade quando o medo tenta novamente invadir o coração. Terceiro, desenvolvendo humildade no cotidiano, servindo aos outros, reconhecendo que tudo o que temos de bom vem de sua graça e não do nosso esforço. Deus não cuida de nós apenas nos momentos difíceis, mas em cada detalhe da nossa vida. Seu cuidado é constante, fiel e inesgotável. Ele nos conhece melhor do que ninguém e sabe exatamente do que precisamos. Quando confiamos em seu amor, deixamos de carregar sozinhos nossas preocupações e encontramos descanso em sua presença. Hoje é o momento de soltar, de nos humilharmos sob sua mão e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Você não está sozinho, não precisa carregar esse peso por conta própria. Ele te sustenta, te fortalece e em seu tempo perfeito te levantará. Lembre-se, a verdadeira resiliência não vem de suportar tudo sozinho, mas de confiar que Deus está no controle e que o seu cuidado sempre será suficiente.